75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente falar do mercado do boi. O mercado que segue firme, firme aí, com referência em São Paulo na casa dos 260, e tem para a próxima semana um momento delicado de análise e possivelmente alta nos preços. A gente vai conversar sobre isso agora com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. O Caio já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação. A gente falou de semana que vem como um momento crítico aí para a definição de preços, Caio. Explica para a gente por quê, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Alexander. Bom, Alexander, a semana que vem a gente tem eu diria que uma pimenta aí, né, para colocar uma pedrinha a mais aí no sapato da indústria. Porque a gente tem o feriado de segunda-feira, né, que é o feriado de Nossa Senhora, na segunda-feira, dia 12 de outubro, e, consequentemente, a gente tem o abate também no dia 13, que seria a terça-feira, completamente atrapalhado, porque muita gente acaba deixando de trabalhar ou não aceita trabalhar realmente, independente da quantidade de dinheiro que você paga aí de hora extra, não aceita trabalhar para carregar, para fechar boi ou até mesmo para ir buscar esses animais, que são o pessoal que mexe com frete, na segunda-feira. Então a gente tem uma situação de baixa oferta, né? Esse boi de R$260 para dentro do estado de São Paulo parece que já não faz verão nenhum. Ele fez uma boa oferta aí quando as primeiras indústrias começaram a pagar, a limpar esse estoque aí de 260, mas hoje existem indústrias ainda precisando fazer a quinta e a sexta-feira dessa semana. Então a gente tem realmente uma pedra aí no sapato aí da indústria para fechar a semana que vem. Apesar da semana que vem se tornar uma semana curta, você tem uma semana com ausência de negócios, né? Semana que vem você tem segunda e terça-feira, provavelmente com pouquíssimos negócios. Então você pode pegar aí um upgrade aí, ou novas altas, né, acontecendo de quarta-feira dessa semana até sexta-feira dessa semana, justamente para completar a escala aí da próxima semana. Bom, vamos só explicar direitinho, né, Caio? O feriado da segunda-feira, dia 12, é feriado de Nossa Senhora Aparecida e, pelo que você estava me contando, é um feriado muito respeitado no setor, né? Então, não adianta muito chegar para o cara e falar para ele, vamos trabalhar, que ele, enfim, ele vai se negar, né? Ou pelo menos tem que pagar por isso. É isso, Caio? É isso aí. A segunda-feira todo mundo vai respeitar de modo geral, né? Então você tem todas as indústrias aí pulando a segunda-feira, decretando aí pulo de abate ou feriado, é óbvio que é feriado. Então você tem um pulo de abate na segunda-feira, só que isso se posterga para terça-feira. A terça-feira a maioria vai tentar bater, só que você tem um problema muito recorrente, que é para esse animal chegar na indústria na terça-feira, a peãozada da fazenda e os motoristas que vão buscar esses animais têm que trabalhar na segunda-feira, que é o dia do feriado. Então você tem 2 dias aí extremamente complicados aí para se fazer a oferta, para se fazer o abate da semana que vem. A gente tem o recebimento de salário que deve acontecer ao longo dessa semana, começa aí amanhã e vai ao longo da semana. Então você tem uma corrida muito grande dentro dos supermercados aí, a partir de quinta-feira até domingo. E aí você entra dentro do feriado também, então você tem uma corrida, você vai ter uma aceleração nesse consumo aí, né, num horizonte, num ambiente onde você tem pouquíssima disponibilidade de oferta, até mesmo para dentro do atacado em termos de carne, né? Então você tem um upgrade, aí você tem uma fogueira, você tem uma lenha a mais aí na fogueira da alta do boi dessa semana para a semana que vem. Muito bem. Agora, o boi aumentando, o frigorífico tem como bancar essa alta, Caio?
Estou perguntando principalmente já nas contas do frigorífico interno, né, que trabalha mais com o mercado interno. De exportação, a gente está vendo que teve já um avanço nos preços, inclusive a China está começando a pagar um pouco mais pela carne, mas e no frigorífico interno, Caio? Então, Alexandre, a gente olha hoje a única análise que a gente consegue fazer da indústria que faz o mercado interno é o boi casado. Então, a gente faz a conta do boi casado, um levantamento que o próprio aplicativo faz. Então, você faz um levantamento do boi casado, vê quanto está custando o boi casado e multiplica por 15. Segundo o nosso levantamento, não saiu ainda, mas o de ontem, se eu não me engano, era ao redor de 16,30. Você está tendo aí um boi casado para a pequena indústria, sendo remunerado em 16,30, 15 vezes, um boi de R$245 mais ou menos. Aí você fala, bom, mas então essa pequena indústria, como é que ela sobrevive? Se ela está tendo que pagar o boi de 260 e repassar a carne a R$245. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração esse ano, e não é um histórico de preço, mas esse ano teve um upgrade muito grande em termos de valorização, é o fato da gente ter os miúdos, né, o subproduto da indústria hoje muito valorizado. A gente tem um bloco de subprodutos onde você dá conta de saber quanto que ele vale por arroba, né? Quantos reais ele dá conta de valer por arroba. Então você tem couro, sangue, os próprios miúdos ali de dentro, né, de dentro do animal, você tem farinha de osso. Então todos esses que a gente chama de miúdos, historicamente, o ano passado, ano retrasado, é alguma coisa que remunerava a indústria ao redor de R$5, R$6 por arroba, e hoje a última cotação que a gente fez já chegou a ultrapassar R$15 por arroba. Então, se você coloca 245, 244,50 na remuneração do boi casado para a pequena indústria, você consegue acrescentar até R$15 a mais quando você termina de comercializar os subprodutos. Então, aí você chega no boi de R$200. Então, aí você vê que realmente a indústria está realmente muito próxima do limite, né? Se a gente for compensar boi casado e o preço que está hoje, mais os subprodutos, mas a gente vê que a indústria ainda está conseguindo, até mesmo a indústria que não faz a exportação, que não tem habilitação no mercado externo, nem para a China, nem para nada, ela consegue rodar o ambiente dela de trabalho, né? Então a gente tem que começar a levar em consideração também na formação de preço, essa formação de preço do miúdo aí, que teve uma valorização extremamente alta, né? Couro, esses miúdos, você tem até mesmo farinha de osso. Então você tem muita coisa que foi valorizada aí, que tem ajudado a indústria a pagar as contas. Muito bem. Você falou dos preços, enfim, fez as contas aí, está muito ajustado, né, o que o frigorífico está recebendo, adicionando aí os subprodutos, mas tem possibilidade de acrescentar mais ao boi casado, Caio? Provavelmente tem, Alexandre, porque o boi casado, ele nada mais é que o mercado interno, né? É o que sobra aqui para o mercado interno. A gente tem hoje as grandes indústrias aproveitando essa alta de dólar justamente para direcionar grande parte dessa posição para fora, né? Então você tem hoje a grande indústria habilitada aí, o mercado da China, que não são poucas, são bastantes, que aproveitam esses ralis do dólar, como nós tivemos uma semana passada, onde o dólar bateu 5,70, 5,68, elas aproveitam para fazer o hedge, a partir do momento que elas estão fazendo a fixação do dólar, elas saem para entrar na compra da matéria-prima, que seria o boi. Então a margem dela é uma margem alta, onde ela acaba direcionando grande parte da produção dela, se não for a maior parte da produção dela, para fora, e o que acaba aliviando aí o mercado interno. Você tem uma pouca disponibilidade de boi, e tudo que está, ou a grande parte que está sendo disponibilizado para o mercado, está sendo exportado, então se alivia muito a parte do mercado interno, você vai dando sustentação para o atacado continuar subindo, né? Ô Caio, essa questão das exportações, a China continua comprando e melhorou o preço da carne que ela vinha pagando também, né? Melhorou, Alexandre. Eu lembro o ano passado, quando o boi começou esse rally de alta, que nós tivemos bois de R$250, até foi registrado pelo aplicativo, foi, acho que, se eu não me engano, em novembro de 2019. A gente tinha uma tonelada sendo negociada a até $7.000 a tonelada de carne, né? Você tinha um dólar um pouco mais baixo, mas você tinha uma tonelada de carne exportada extremamente mais cara.
Depois, em dezembro, nós tivemos a China saindo um pouco aí da importação, e aí nós tivemos aí aquela derradeira de preço, o preço caiu muito severamente, e a China começou a comprar e a tentar comprar até 3,5, 3,700. Hoje o que a gente tem de negócio sendo realizado para exportação para a China é alguma coisa ao redor de $5.000 a tonelada. Então, realmente, você tem um upgrade bem grande em termos de valorização de tonelada, valorização de preço, né, da atacado da tonelada sendo exportada em comparação com ao longo do ano. E você tem $1 também que foi exportado, você tem $1 também para exportação sendo fixado muito mais alto, né? Mas você vê a possibilidade de evoluir mais? Uma demanda mais agressiva da China pode estimular novas altas do preço pago, como a gente viu no ano passado chegar a 7 mil? Eu acho que sim, Alexandre, eu acho que sim. Não sei a 7 mil, tá? Porque aquilo lá, 7 mil também não foi, eu acho que não foi sadio, não foi sadio nem para a indústria que ganhou um mundo velho de dinheiro. Eu acho que aquilo lá não foi sadio, porque você teve uma tonelada de carne que saiu de 4 e uns quebradinhos e bateu 7. Então você desregula o mercado em si, né? Você cria muito mais burburinho do que realmente fatos. Então, eu não acredito. Eu acho que a indústria chinesa, o consumo lá, ele é crescente. Você tem uma situação da doença lá, da gripe suína, que está só se agravando. Então, a gente recebeu uma notícia aí, se eu não me engano, semana passada ou retrasado, onde o estoque de carne suína lá estava no nível mais crítico desses últimos 3 anos. Então, quer dizer, ela tem a necessidade da proteína vermelha, mas eu acho que a indústria aqui no Brasil, ela se adequa muito rápido, ela aprende muito rápido, né? A indústria nacional é uma indústria muito eficiente. Então, ela viu que o ano passado ela simplesmente repassar a carne para eles não deu bem, não foi uma coisa boa, porque no final das contas caiu muito no final do ano. Então, eu acho que a indústria brasileira ela está muito mais organizada, muito mais orquestrada em termos de exportação e subindo o preço para exportação. Não é só ela que sobe, isso é uma oferta e demanda, né? Tem que ter a demanda da China, mas ela vai estar subindo gradativamente, está se estruturando gradativamente, tem recebido, né? Eu lembro que eu comentei muito ano passado, na virada desse ano aí, sobre um calção que a indústria, quando exporta, perde para o importador, que é mais ou menos um calção de 40%. Então, ela está esperando vencer esses contratos, recebe tudo que tem que receber, e aí está fazendo esse ciclo girar de forma um pouco mais lenta, para que não tenha nenhum entrave, aí, como aconteceu o ano passado. Mas eles estão, sim, com um apetite gigantesco e estão, sim, com uma expectativa aí da gente continuar a subir nesse preço, sim. Muito bem. Falamos de demanda interna, de demanda externa e continuidade de alta nos preços, mas e a oferta, Caio? O que esperar? Tem aí o confinamento e há quem diga que outubro é o principal mês, né, de oferta aí desse gado confinado. Pode fazer alguma diferença aí? Alexandre, a gente rastreia que a gente tem um pouco mais de oferta, né? Podemos ter um pouco mais de oferta ao longo de outubro. Isso ainda não aconteceu, essa oferta ainda não apareceu, que fique bem claro. E a gente tem que levar em consideração também que esse ano nós estamos com um abate de fêmea extremamente reduzido, né? Como o bezerro valorizou demais, você tem uma retenção de matrizes, de fêmea, extremamente agressivo. Você pegar o histórico de um abate de frigorífico, ele é mais ou menos 50%, 50%, entre machos e fêmeas. Então, para o frigorífico que enxerga aquilo como carcaça para abater, que vai virar carne, você tem realmente, o frigorífico conta realmente que esse desova, que esse abate de fêmea. Nesse período, né, depois do segundo semestre de cada ano, você tem um aumento de confinamento, né, nas áreas que costumam confinar. Então, você tem realmente, gradativamente, uma redução dessa oferta de fêmea, isso já historicamente. Mas um ano igual ao ano passado, um ano igual ao ano retrasado, um período igual hoje, você estava tendo 38%, 30% desses abates ainda sendo de fêmea. O que acontece hoje é que, em muitos dos casos, você não passa de 18%, você não passa de 10% dos abates que acontecem, né, do share que está acontecendo dentro de uma indústria, você não passa de 10% disso sendo abatido em fêmea. Então, você imagina o estrago que isso não faz num fluxo aí de desossa, num fluxo de venda de carne aí para a indústria. Então, a gente pode realmente ter
um aumento dessa oferta de boi confinado, mas a diminuição da oferta da fêmea, ela está sendo extremamente agressiva, está só no começo, porque o bezerro está extremamente valorizado. Então você tem ainda uma janela ainda de muito pouco fêmea sendo ofertado. Então a gente deve passar ainda por uma oferta muito restrita, por mais que outubro seja realmente um mês que possa ter um pouco mais de boi confinado. Então, um pouco mais de boi confinado pode ser que não surte, né? Não tem efeito nenhum em termos de estabilidade de preço ou até mesmo de recuo de cotações, justamente porque você não tem essa carcaça da fêmea sendo ofertada no meio aí para ajudar, né? Para dar um pouco mais de pressão. Diante de todas essas informações que você passou para a gente, Caio, tem fôlego então para continuar subindo, pelo que eu entendi? A gente acredita que sim, Alexandre. A gente teve hoje já uma máxima nova para dentro do estado de São Paulo, com essa máxima de boi de R$ 262. Foi registrado hoje de manhãzinha dentro do aplicativo, então os clientes que estão ali dentro do aplicativo já viram realmente que tem um boi um pouco mais caro. Não são animais comuns, não são indústrias comuns, né, que estão pagando esse animal, mas você já abre já uma lanterna, você já coloca um foco aí de um possível boi de R$ 265 já meio que a curto prazo. Então tem sim, igual eu falei no começo da entrevista, você tem essa semana e a semana que vem, que são as semanas de ouro, né, para se negociar, porque isso aí você não tem só a grande indústria com apetite de compra, você tem a pequena indústria aproveitando essa alta no atacado, né, esse maior ímpeto de consumo no atacado. Então a gente enxerga realmente que essas duas próximas semanas, essa e a próxima semana, pode pintar aí alguma coisa já diferente acima dessa banda aí que a gente acabou de ver como máximo registrado no aplicativo de 262 para dentro do estado de São Paulo para animais com classificação para a China. Legal. Vamos acompanhar o mercado então. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos vocês, uma boa tarde a todos aí, Alexandre. Valeu, abraço. Lembrando que as informações podem ser compartilhadas também no aplicativo AgroBrasil, né, Caio? Como é que o pessoal faz para acessar, participar do aplicativo? Podem ser não, né? As informações devem ser registradas, né, dentro do aplicativo, justamente para que todos fiquem sabendo, né, para que essa informação fique mais horizontal possível, né? A gente costuma dizer que a informação ela era uma informação que só o topo da cadeia tinha, né? Que eram as indústrias, porque elas tinham as planilhas de compra. Hoje, com a criação do aplicativo aí da AgroBrasil, os clientes vão registrando isso a nível nacional, né? Eles abaixam o aplicativo na Apple ou no Android, e aí conforme eles vão negociando, eles vão fazendo o registro ali dentro, então você acaba deixando a informação muito mais horizontal, né? Tanto eu consigo ver, como o Zezinho que está lá no MT consegue ver, como o pessoal que está na Rondônia consegue ver, como o pessoal que está no MS consegue ver, Goiás consegue ver. Então, você consegue deixar essa informação horizontal de forma que todos consigam se beneficiar desse tipo de informação, né, para tomadas de decisões de alta ou tomadas de decisões para antecipar uma possível baixa, caso as escalas comecem a alongar. Então, eu acho que é um dever de todos a gente usar realmente o aplicativo para registrar essas informações, para que as decisões nossas futuras, né, possam ser realmente bem embasadas aí, com informações coerentes que levem a gente a poder antecipar os movimentos, né? Legal. Nas lojas virtuais, procura lá AgroBrasil, lembrando que o Brasil é com Z, tá certo? Caio, obrigado, viu? Abraço para você, até a próxima. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Você acompanha na tela, mercado recuando hoje, outubro R$ 260,30, caindo 0,57%. Novembro R$ 265, queda de 0,6%. Dezembro R$ 265, queda de 0,34%. Janeiro ainda sobe 0,19% a R$ 263. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 257,70, teve uma queda de 0,14%. Esses são os números, portanto, do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.